Boa noite. Boa noite. Graça e paz, igreja. Graça e paz, amém. Vou pedir a gentileza que vocês liguem aqui as luzes, por favor. Os irmãos podem se sentar um instante, daqui a pouco eu vou orar. Irmãos que estão no fundo, sente mais para frente, para sentir o calor humano. Irmãos, eu confesso com vocês que eu fui para... Quando Jesus Cristo me aceitou, eu tinha por volta dos 28 anos. E eu fiz esse estudo essa semana aqui sobre libertação. E eu confesso que aquela última mensagem sobre os 4 cálices mexeu muito comigo. E essa de libertação também mexeu. Porque eu nunca fiz eu nunca olhei para a história do Éden com o devido peso que ela tem. E quando você vai para a escola teológica, eles fazem questão de destruir tudo. Mas eu fui, e Deus teve misericórdia da minha vida. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que o dia que a palavra mais errada que alguém pode falar para outra pessoa é falar assim, vocês vão ficar espantados comigo, falar assim, não, aceita Cristo. Errado! Sabe por que é errado falar aceita Cristo? Eu aprendi isso essa semana estudando. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente que aceita Cristo, mas não crê nele. A salvação não está baseada em aceitar Cristo. A salvação está baseada em crer nele. Porque quem crê nele não faz coisa errada. Então falar para alguém aceitar Cristo, a pessoa é tão bonitinha, falando do amor de Jesus, né? Tão lindinho, mas anda errado. Então não adiantou nada aceitar. Por isso que quando eu falo para vocês que ele me aceitou, é porque eu consegui ouvir, e mesmo cego, tateando no escuro, procurando aquilo que não ouvia nos púlpitos, ele foi me orientando. Então é assim, quando a gente erra, depois que aceitou, depois que creu, você se sente muito mal, porque o amor dele nos constrange. Então, são 6 páginas. 6 páginas que estão escorrendo sangue. O tema dessa mensagem é libertação do Éden a Cristo e a vida eterna. A vida plena, perdão. Esse documento aqui já está disponível no nosso aplicativo. Então eu quero ler com os irmãos João 8:36. Letícia, faz essa gentileza para mim, coloca ali. Então quando você vê alguém que deveria estar nos caminhos de Cristo, mas ele aceitou a Cristo, você encontrar com ele estiver fazendo alguma coisa errada, é porque ele aceitou a Cristo, mas ele não crê em Cristo. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E hoje vocês vão entender a fundo o que isso significa. Vamos ficar de pé e fazer uma oração, porque nós cremos em Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus,
Eu te agradeço, Pai, porque ainda que buscássemos de modo autônomo conhecer o bem e o mal, sem saber o que ele poderia provocar em nós, porque nós estávamos sendo tratados lá no Éden, mas não entendíamos que o Senhor, que tem a visão de tudo, que tem a visão do todo, que sabe o que vai acontecer amanhã, ou daqui 100 anos, ou daqui 6.000 anos, sabia o que ia acontecer depois que a porta do fruto proibido foi aberta. Então, em nome de Jesus, nós que cremos em Ti, Senhor, abre os nossos olhos para cada vez mais possamos enxergar. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, que possamos ver, Senhor, que possamos entender cada dia mais. Porque quando mais entendemos, mais a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E assim nós podemos enxergar a porta. E por essa porta, nós possamos aprender de Ti, Senhor, que é o caminho, a verdade e o retorno à vida plena que se perdeu lá no Éden. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém e amém. Podem se sentar, irmãos. Vamos lá. Introdução. A Bíblia apresenta a liberdade não como, prestem atenção nisso, não como autonomia absoluta. Ou seja, a liberdade não é para você ir para a esbórnia, fazer o que quiser. Não como autonomia absoluta. Eu sou dono do meu nariz. Tem uma frase que falam muito na internet aí, né? Meu corpo, minhas regras. Não é bem assim, não. Não como autonomia absoluta, mas como vida plena, sob o senhorio amoroso de Deus no Éden. De Deus. No Éden, Adão e Eva receberam uma liberdade integral, holística. Holística quer dizer uma liberdade inteira. Não era uma liberdade quebrada, mas essa liberdade, ela se limitava em... Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Não? Você vai mexer aí? Tá dando microfonia. Essa liberdade, ela era uma liberdade integral, holística, no viver, no servir, no cultivar e no desfrutar. Tudo em perfeita harmonia com o Criador soberano. O alerta divino sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal era também integral. O Deus onipresente, onisciente, onipotente sabia tudo o que se seguiria se a humanidade libertasse a si mesmo de modo autônomo. O que significa libertar-se a si mesmo de modo autônomo? Eu recebi uma orientação para não pegar do fruto. É uma alegoria. Aí tem um pastor engraçadinho aí que falou assim, por causa de uma maçã, nós temos um Deus que tem prazer em fazer churrasco humano. Ou seja, não entendeu nada. E aqui eu fiz uma observação. Deus está tratando com o homem e a mulher que são vazios de experiência, conhecimento e saber. Deus está lá no Éden, falou assim, você vai cultivar, você vai ter um relacionamento comigo, você vai ter um relacionamento com a Eva, e eu vou tratando de vocês, vocês não estão preparados para conhecer o bem e o mal. Sabe por quê? O mal tem uma vertente que é prazerosa, que é gostosa e que vicia, que escraviza. Droga, sexo, roubo,
É errado? É. Mas libera dopamina, dá prazer. É prazeroso, mas vicia e escraviza. Você está preparado para isso? Eu sempre falei para o meu filho desde pequeno, falei, filho, eu nunca cheirei cocaína. Mas nunca experimenta. Ele, por quê, pai? Eu falei, porque é bom. Você vai cheirar, ela vai bloquear um monte de transmissores, vai te causar uma euforia boa. Só que ela cobra um preço. Daqui a um tempo você vai estar enfiando a cabeça no balde de pó. E ele não vai ser suficiente, porque você vai cheirar e vai sentir depressão. Quando estiver passando a noia, você vai querer cheirar mais. Então, o ser humano não está preparado para conhecer o bem e o mal de maneira voluntária. Foi isso que Eva fez. E isso é tão grave que a gente vê. Vocês já ouviram falar de uma história como que se chama? Da época dos gregos? É uma história mitológica. Alguém já ouviu falar aqui da caixa de Pandora? Já ouviu falar? A caixa de Pandora diz que era a caixa que continha todo o mal. E aí como diz o pessoal aí, né? Um desinfeliz foi lá e abriu a tampa. E o mal saiu. Só que ninguém mais conseguiu fechar a tampa. Ainda bem que nós temos um Deus que consegue fechar a tampa. Glória a Deus. Então vocês conseguiram entender, né? Porque como é que era a tratativa de Deus que ele fez lá no Éden, que ele foi lá e, a liberdade do Éden era viver, servir, cultivar e desfrutar. Só coisa boa. Era uma liberdade integral. Ele falou assim, você pode comer livremente de qualquer árvore, menos daquela. Porque o dia que você comer dessa, você morre. O homem morreu quando comeu da fruta? Não. Mas os caminhos que se seguiram após ele ter saído do Éden foram caminhos de morte. Porque sim, ele morreu para um contato direto com Deus. Ele morreu, sim, para um jardim maravilhoso que ele podia desfrutar com Deus. Foi expulso do jardim. E Deus colocou uma espada flamejante no caminho da árvore da vida, que ele tinha acesso livre. Ele, dentro da liberdade de Deus, ele poderia comer o fruto da árvore da vida, porque ele podia comer livremente de todas as árvores, menos do conhecimento do bem e do mal. Mas como ele escolheu de forma autônoma, tomou a decisão e tomou do fruto da árvore, a tampa da caixa do mal se abriu. E ele foi expulso. Teve que começar a trabalhar. Do suor do seu rosto comerás. A vida lhe produzirá espinhos e cardos. Ou seja, você vai sofrer. Então ele morreu para um monte de coisa e no final ele volta para o pó, que é a morte física. Então houve morte, houve várias mortes. É que a gente não se atém ao texto.
Ainda assim, desde antes da queda, hein? Antes de começar a história, antes de haver luz, antes de ter o Big Bang que os cientistas falam aí. Antes da queda, o plano de redenção já estava no coração de Deus. Na história bíblica, esse plano se desdobra com a figura do Goel. Alguém sabe o que é Goel? Goel é um parente resgatador. A Bíblia fala disso. Por isso, quando você lê a Bíblia, vai prestando atenção nos textos e linkando eles a Jesus, porque tudo isso significa Jesus. Goel é Jesus, é o parente resgatador, é o parente que pode pagar o preço, é o parente que no jubileu, sabe no jubileu, quando ele voltar, ele vai voltar com a fatura paga, a minha e a sua. Goel significa parente resgatador, ou seja, um parente que tem a condição de pagar por aquilo que você fez e que não tem condição de pagar. Goel, resgatador, parente, com o preço do resgate. Biblicamente, no texto judaico está escrito pedam, que é o pagamento. E a proclamação da liberdade, deror, sherut. Isso é tudo texto judaico. Culminando em Cristo, Yeshua, que significa o Senhor é a salvação. Desde o início, lembra que está escrito em Apocalipse, lá João escreveu em Apocalipse, do Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo? Ou seja, antes de começar a conversa, Deus já tinha feito um plano para nos resgatar. Se fosse qualquer um de nós aqui, ia olhar, que tivesse esse poder, ia olhar assim e falar assim, daquela forma bem engraçada, de olhar assim, eu vou criar essas criaturas aí, e elas vão fazer tudo isso de errado? Aborta, esquece, vou ficar sozinho mesmo. Melhor para mim, é muito problema. Mas Deus é Deus. E ele viu que era problema. Mas ele já teve a solução do problema e ele quis executar o projeto. O projeto está aqui. Sou eu e é você. E ele está a todo tempo falando, sabe por que vocês estão aqui hoje? Não é porque vocês aceitaram a Cristo. Em algum momento da vida de vocês, vocês ouviram a voz que conduziu vocês para o caminho. Por isso que Jesus fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Yeshua, o Senhor é a salvação. Quem é Yeshua? Yeshua Yamashia. Quem é? Jesus, o Messias, cuja obra é a politrosis, que significa redenção. Essas palavras, irmãos, foram tiradas do original, tá? Eleutéria significa liberdade e sotéria, salvação. Então, a politrose significa redenção, redimir. Eleutéria, quando você é redimido, você ganha liberdade. E sotéria, e aí você é salvo, salvação. Para todo o que crê. Você acredita? Segue os passos, entende que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele te resgata. Por isso que ele falou assim, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Vocês estão ligados a mim e eu estou ligado ao Pai. E o meu Pai é o agricultor. Todo aquele que não der fruto será arrancado e lançado fora. Mas, se vós estiverdes ligados em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pede o que quiseres e vos será feito. Ou seja,
além da promessa de companhia, existe ainda uma promessa de realizações sobrenaturais. Eu acabei de viver agora, vindo para cá, uma realização sobrenatural. Eu já tinha lido o meu texto, já tinha grifado, aí meu filho saiu para ir para a academia, ele voltou e falou: pai, o carro, eu deixei a lanterna do carro ligada e a bateria arreou, nem acende o painel. Me ajuda. Eu olhei para o relógio, faltava 20 minutos para eu vir para o culto. Fui lá, liguei os cabos e começou a carregar a bateria do carro dele. E o carro não pegava. E aí, né, a gente sempre errado, né? Aí eu falei assim: ô Jesus, eu preciso ministrar lá na igreja hoje. Eu preciso fazer esse carro pegar. Sabe por que eu sei que foi a intervenção do dedo dele? Eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Porque eu dei na partida, o motor de arranque virou, parou, travou, apagou o painel e o carro pegou, pastor Fabiano. Foi, apagou o painel e o carro... Falei: o Senhor, é o Senhor. É o Senhor. Por quê? Porque existe um propósito. Quando você está no propósito, gente, eu não canso de ver. Irmãos, eu não estou falando isso daqui por... Não quero que vocês interpretem isso como... Assim, ah, não, foi porque foi ele. Não interpretem assim, eu estou contando um testemunho, tá? Eu não canso de ver o rosto do China, quando nós fomos buscar a televisão, que não, ele falou assim: pô, pastor, nós não trouxemos nem um plástico bolha. E eu com a TV, aquela TV ali em cima dos meus 2 pés, assim, ó, para não bater a TV no chão, doendo pra caramba. Eu falei assim: China, Deus proverá. E a gente estava no subsolo na garagem, daqui a pouco abre a porta do elevador e um cara joga um monte de plástico bolha para fora. E o China ficou olhando para mim assim. É China, né, pastor? China. Ficou olhando para mim assim. Eu falei assim: vocês vão usar esse plástico bolha? Não, a gente ia jogar fora, pode ficar. Ele proveu, irmãos. Amém. Aí colocamos a TV no carro, fomos até assistência técnica, batendo papo, falando das histórias, de tudo e tal. E ele falando das músicas dele. Quando chegou lá, que a gente bicou o carro na assistência técnica. A hora que a gente embicou o carro na assistência técnica, eu senti uma pontadinha assim no coração. Eu falei: ixi, né? Deus, arruma essa televisão. Agora. Eu tentei ligar, meu filho tentou ligar, o dono tentou ligar. Ninguém conseguiu. A empregada tentou, a dona tentou. Ela falou: não quero mais saber dessa televisão na minha vida. Eu levei ela na assistência porque ainda estava na garantia. E para a honra e glória de nosso Senhor, a gente estava no propósito, a televisão era para a igreja. Os técnicos tiraram a televisão. Eu falei: China, senta aí que você vai ver o milagre agora. Colocaram a TV na bancada, colocaram na tomada, apertaram o botão e a TV ligou. E tá aí, até hoje tá aí. Glória a Deus. Então, além da promessa, sabe, de companhia, tem essas coisas que a gente vive. Se você não tiver no propósito, você vai viver. E isso é maravilhoso. Quando a gente vê isso acontecendo na vida da gente, dá para voltar pro caminho errado, para pecar? Quando você lembra desse amor, não tem condição, irmãos.
Liberdade integral no Éden, sob o Deus soberano. A liberdade original era vocacional, cultivar e guardar, relacional com Deus e entre si, e moral, capacidade de obedecer e refletir a imagem de Deus. Tudo isso lá no Éden, viu, irmãos? Essa liberdade tinha um limite amoroso que preservava a vida. Esse limite que preservava a vida estava lá no Éden. Por isso ele falou assim: come de qualquer árvore, menos daquela. Vocês já viram a piada? Diz que o inimigo está perto da árvore assim, uma Eva crente, tá? Tava lá. Aí diz que a cobra virou para ela e falou assim: Eva, o que foi mesmo que ele disse? Para não comer de nenhuma árvore? Não, falou para não comer dessa daí. Você sabia que se você comer dessa árvore, você vai ser igual a Deus? Aí diz que a Eva crente vira para a serpente e fala assim: é mesmo? Por que você não come então? Era isso que ela devia ter falado. Você tá louquinho para ser igual a Deus? Come aí, ué. Mas ela entrou. Essa liberdade tinha um limite amoroso que preservava a vida. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Gênesis 2:16 e 17. E o Senhor lhe deu esta ordem: toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que dela comerdes, certamente morrerás. O limite divino não diminui a liberdade, orienta-a para o bem. Conhecer o bem e o mal, a parte de Deus, ou seja, separado de Deus, não amplia a vida, desvia do alvo. Vocês entenderam? Conhecer o bem e o mal afastado de Deus vai te levar para a morte. Vai fazer você desviar do alvo. A decisão por influência foi tomada. É por isso que a salvação só é alcançada por meio de uma decisão. Porém, a orientação do Espírito por meio dos que já creem, ou seja, tem que ser um de nós, orientados pelo Espírito, para levar a palavra, para que a pessoa possa crer. É assim que se dá o caminho da salvação, através da pregação do Evangelho. Por isso, quando você tiver oportunidade, abre a sua boquinha aí cheia de dente e fale de Jesus para as pessoas. Mas fale com amor. Vai parecer uma tijolada, mas é com amor. A ruptura quanto à liberdade autônoma escraviza. Vocês conseguem entender isso? A ruptura quando a liberdade autônoma escraviza, ou seja, a ruptura porque eu decidi conhecer o bem e o mal por minha conta, isso escraviza. Lembra de Êxodo 6:6? Vou libertar vocês da escravidão do Egito. O Egito significa o pecado, o mal. Gênesis 3:19. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ao optar por conhecer por conta própria, a humanidade erra o alvo, armátia, que é uma palavra que significa, ele peca, ele tem problema no pé, ele manca, ele se desvia do rumo da vida, ou seja, você desviou do rumo da vida, você ouve Deus falando, não come da árvore que senão você vai morrer. Quando você decide tomar a decisão para conhecer por conta própria, você manca, erra o alvo.
Era para você comer da árvore da vida e viver eternamente. Era isso que Deus queria. Mas não, a pessoa vai e come do fruto que vai conduzir à morte. O resultado é morte, cansaço, retorno ao pó, escravidão interior. Romanos 3:23 vai dizer assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus, contudo, não abandona a sua criação. A sentença é acompanhada da promessa no próprio palco da queda. Deus acende a esperança. Gênesis 3:15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O fio da redenção. Goel. Goel significa o parente que resgata. Resgate e liberdade proclamada. Na Torá, Deus revela o caminho do resgate por meio do parente redentor, o Goel. Alguém da família paga o preço e restitui a liberdade e a herança. Isso prefigura Cristo, nosso verdadeiro parente, que assume a nossa causa. Levítico 25:25. Quem já leu a Bíblia sabe dessa história. Deus, quando o cara estava devendo, precisava de dinheiro, podia vender uma propriedade, mas no dia depois, no jubileu, a cada 50 anos, a pessoa poderia resgatar o que foi vendido. Ou um parente que tivesse mais dinheiro podia resgatar o que foi vendido. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu parente mais chegado e resgatará o que vendeu o seu irmão. Levítico 25, do 48 ao 49, vai dizer: depois de vendido, haverá ainda para ele resgate. Um de seus irmãos o poderá resgatar, o seu tio ou filho do seu tio o poderá resgatar, ou qualquer outro parente chegado à sua família o poderá resgatar. Ou, se as suas posses aumentarem, ele mesmo poderá remir-se. Toda essa história de Levítico está na lei. A lei se cumpre em Jesus. Jesus é o parente que pode te resgatar. Amém. A própria história de Israel é contada como um resgate. Padá. Deus tira da escravidão com braço forte. Êxodo 6:6. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, eu vos livrarei da sua servidão, eu vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos sobre ele. Lembram de alguma figura como essa? Depois de moído a noite inteira, apanhado, cuspido, com a coroa de espinhos sobre a cabeça e de braços abertos, ele diz do alto da cruz: está consumado, eu vos resgatarei de braços estendidos sobre altos juízos. Ele estava falando do próprio filho dele. Ele teve que fazer um filho, achar um corpo físico para introduzir o filho, para que esse se transformasse no Goel, no resgatador, no parente que pode pagar o preço pela sua vida, para que você voltasse à vida plena. A expectativa profética culmina. Não. E a lei do jubileu proclamava deror, liberdade em toda a terra, sinalizando o início gracioso, um eco de liberdade do Éden. Levítico 25:10 vai dizer: sacrificareis no ano 50º, a cada 50 anos, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Será o jubileu para vós, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família.
Esposa, vem cá um minutinho, por favor. Vou pegar a toalha para mim. Isaías 59:20 vai dizer assim: virá o Redentor a Sião. Onde é que é Sião? Israel. E aos que se desviem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. O preço do pecado, no tópico 4, o preço do pecado e a pedagogia do templo. Hebreus 9:22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Lembram disso? Toda vez que alguém peca, morre um cordeiro, tem o bode expiatório, tem o vinho, tem o pão, a farinha com azeite. Então, ou seja, o cordeiro, o bode expiatório, o pão e o vinho. A lei e o culto no templo mostravam que o desvio do alvo tem preço, ou seja, por causa daquilo lá, todos têm que pagar um preço, vida por vida. Sacrifícios ensinavam a gravidade do pecado e apontavam para um substituto perfeito. Por isso está escrito: por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão, e por outro homem saiu o pecado do mundo. Mas assim como Adão entrou o pecado no mundo por uma decisão, é necessário decidir crer para que o pecado possa sair do mundo. E essa decisão é individual. Hebreus 9:22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso que a lei fala de sacrifícios, de sangue e tudo mais, e Jesus consuma o fato, porque ele lá na cruz do Calvário, antes de chegar na cruz do Calvário, ele foi o cordeiro. Ele foi o bode expiatório. Quando é que Jesus é o bode expiatório? Alguém sabe me dizer? Alguém arrisca? Ninguém? Jesus é o bode expiatório quando ele vai a João Batista. E João Batista olha para ele e fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí uma pomba, o Espírito vem sobre ele numa forma corpórea de pomba. E ouve-se uma voz do céu que diz assim: eis aí o meu filho amado, em quem o meu coração se compraz. Trocando em miúdos, eis aí o Goel, o parente que eu produzi, o parente que eu trouxe, que eu fiz para vocês, para que possa resgatá-los da morte. E aí, depois desse espetáculo aí, lá no Rio Jordão, o texto vai dizer assim: e o Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado. Nessa hora, ele é o bode expiatório, porque o culto no templo, um cordeiro era feito para ser sacrificado, degolado, seu sangue espargido sobre a mesa do propiciatório. E o bode expiatório era levado por alguém até o deserto, e nesse caso, esse alguém foi o Espírito, levou Jesus para o deserto para expiar os pecados. É por isso que o tentador vai até lá, para tentar fazer com Jesus Cristo a mesma coisa que ele fez com Eva. Disseram aí que você é filho de Deus. Tá com fome? Transforma essas pedras aí em quê? Em pão. Mas ele sabia que ele era o
pão da vida. E ele também sabia que ele era as pedras. Ele é a pedra, ele é a rocha. Ele é a pedra de esquina, rejeitada pelos construtores. E Jesus respondeu tudo através da lei. Porque a lei se cumpre em Cristo. Tudo que foi dito está resumido em Cristo. Ele é o pão, ele é o vinho, ele é o bode expiatório, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que é sacrificado, ele é o sacerdote, ele é o Rei dos Reis, ele é o Príncipe da Paz, e do alto da cruz ele pega o contrato, o Pai pega o contrato, né? Do alto da cruz, quando ele fala tetelestai, está consumado, o Pai pega o contrato, que era o véu do altar do Santo dos Santos, e rasga de alto a baixo, e houve um terremoto, e as rochas se fenderam, e os túmulos se abriram, e os corpos de muitos santos se levantaram e foram até a cidade. Por quê? Porque quando ele cumpre o papel do Goel, ele resgata os que estão escravizados e presos. Por isso que eu falo que José sabia. Ele falou assim: leve os meus ossos para a terra prometida, porque certamente Deus vos visitará. Vocês entendem, irmãos, como a Bíblia é costuradinha assim, ó, por dentro? Não tem ponto sem nó. Como esse estudo aqui mexeu comigo, viu? Eu acho que eu estou me convertendo. Romanos 6:23 vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! O peso da lei revela a necessidade de um Redentor único, capaz de cumprir toda a justiça e realizar todo o resgate definitivo. Tópico 5 e último. O Redentor prometido, Yeshua, a nossa apolitroses, eleutéria e soltéria, que significa liberdade, libertação e resgate. Em Jesus, o plano eterno se torna ato histórico. O próprio Yeshua significa o Senhor é a salvação. Ele vem ungido para anunciar e efetuar a libertação verdadeira. Vocês sabem o que é ato profético? Jesus chega na sinagoga e chega lá na sinagoga, o responsável pela sinagoga, o sacerdote da sinagoga, tira um rolo. Não foi Jesus que pegou isso. Não foi Jesus que foi lá e me dá esse aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler aqui, ó. Que nem vocês pegam a Bíblia, eu vou ler aqui em Atos. Não. O sacerdote pegou o rolo, entregou na mão dele e deu Isaías para ele, dizendo assim: o Espírito do Senhor me ungiu para apregoar a verdade. E depois no final ele diz assim: hoje se cumpre essa profecia em Israel. Por quê? Porque não foi ele que pegou. Alguém deu para ele. E ele é o Yeshua e a Mashiach, Jesus, o Messias. Deus é o Salvador. Ele é o Emanuel, que significa Deus conosco. Deus andou com eles. E os discípulos perceberam que era bom estar com ele. Era bom ouvi-lo. Por isso que ele conseguia juntar 5.000 pessoas.
Em Jesus, o plano eterno se torna um ato histórico. O próprio nome Yeshua significa Deus é a salvação. Ele vem ungido para anunciar e efetuar a libertação verdadeira. Mateus 1:21. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Puxa aí pela memória, lembra que o que Deus falou para a serpente? Porém inimizade entre ti e a semente da mulher? Teve homem na relação com Maria para que nascesse Jesus? Ou seja, Jesus nasce da semente da mulher, não é? E pela operação divina do Espírito Santo, certo? Já disse isso aqui, vou repetir. Qual é o ser humano capaz de fazer essa ligação? Ele vira para a serpente e fala: colocarei inimizade entre ti e a semente da mulher. Aí, quase 6.000 anos depois, ele faz nascer o filho dele pela semente da mulher. Por isso ele é chamado de unigênito do Pai. Ou seja, o único assim gerado. O único que foi gerado dessa forma. O unigênito do Pai. Mateus 1:21, eu já li. Lucas 4:18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quando ele ganhou o rolo do sacerdote, ele disse isso: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, o papel do Goel, do parente que resgata, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Sua cruz é o pagamento do resgate, a politrosis, que significa resgate. Seu sangue, o preço que nenhum outro poderia pagar. Sua ressurreição, a inauguração da vida livre, do jugo do pecado e da morte. Ou seja, Jesus Cristo se coloca como o alvo, a verdadeira religião. Quando você ouvir falar de religião, esquece. Não existe umbanda, candomblé, não existe religiões. Religião significa religare. E a única e verdadeira religião que existe é Jesus Cristo. Por quê? Porque ele veio religar a criatura ao Criador. Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. 1 Pedro 1:18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, ou seja, não foi com dinheiro que você foi resgatado, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Eis o resgate que nos tira do império das trevas e nos coloca no reino do amor do Filho. Colossenses 1:13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Liberdade, eleutéria, não é anomia. Sabe o que é anomia? É você fazer por conta própria, você decidir fazer por conta própria. A liberdade não é por decisão sua.
Anomia significa viver sem regras, anarquia. É a vida no espírito, sob o senhorio de Cristo. Ou seja, você se torna livre mediante a uma escravidão por amor a Cristo. Você é o escravo da orelha furada. Você quis que a sua orelha fosse furada. Por isso você se rende ao senhorio de Cristo. Por isso que todo aquele que crê obedece. Todo aquele que crê, ora, jejua, tem relacionamento. Todo aquele que crê submete a sua vida e suas decisões a Cristo. Todo aquele que crê é servo, mesmo sabendo que também é amigo. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, ou seja, fica no caminho firme. Para de ficar reclamando, para de ficar resmungando. Para com isso. Firmes, não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. 2 Coríntios 3:17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Liberdade para servir, liberdade para viver, liberdade para desfrutar, liberdade moral. 2 Coríntios 3:17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, há a liberdade. E a gente precisa guardar isso. Assim se cumpre a palavra de João 8,36. O Filho liberta de fato, não apenas de culpas passadas, mas do poder presente do pecado e do medo, futuro da morte. Ou seja, tem medo da morte? Não deveria. Porque se você crê em Cristo, sabe que ele disse, Isaías não disse, pelas suas pisaduras seremos curados, sarados? E Jesus não disse também, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tem medo da morte por quê? Seja como José do Egito. Tenha certeza, certamente Deus os visitará. Com certeza, José, a Bíblia não relata isso, mas com certeza José foi ressuscitado o dia que Jesus disse tetelestai. Os ossos dele estavam lá. Pensa que o pessoal não reclamou? Ah, que coisa besta, levar osso. Pra quê, gente? Por quê? Sabe esse pessoal que estava reclamando? E tinha gente reclamando. Porque essas pessoas não criam. Mas José cria. José acreditava. Deus vai vos visitar. E o Emanuel, Deus conosco, passou no meio deles. E muitos não viram. Estavam cegos. Porque a luz, ela vem para que você possa enxergar. Mas se você não é de Cristo, você não consegue enxergar. E o reino de Deus também. Se você nascer de novo, você fala, olha o reino aí, gente. Você vai ser igual a Estevão, que fez o resumo da Bíblia. E o pessoal começou a apedrejar ele. Aquele nasceu de novo. Aquele é um exemplo de uma pessoa que nasceu de novo. Ele começa a ser apedrejado, ele levanta os olhos sendo apedrejado e vê o Filho de Deus em pé à destra do Pai, e ele diz assim, Senhor, não impute-lhes mais este pecado. Esse nasceu de novo. Esse viu o reino e sabia que ia entrar. Por isso que Jesus estava em pé. Quando vai entrar uma pessoa de dignidade, sabe, uma pessoa que importa, as pessoas se levantam para receber. Isso é nascer de novo. 2 Coríntios 3:17, eu já li? Já.
Aplicabilidade. Caminho na liberdade que Cristo dá. Receber a filiação, liberdade, começa na nova identidade em Cristo. Por isso que quando você está se transformando à imagem e semelhança de Cristo, você vira não herdeiro, você vira co-herdeiro em Cristo Jesus. Lembra do Novo Testamento? Para o Novo Testamento valer, o testador que assinou o testamento, sabe quando ele assina o testamento? Ele levanta o cálice e fala assim: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quando ele faz isso, vocês têm que comer do meu corpo e beber do meu sangue. Lembra do cordeiro, que o sacerdote comia carne? E lembra que o sacerdote tinha que beber o sangue do cordeiro? Quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte comigo. E o sangue é o vinho, e o pão é o corpo, é a carne. Mas todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque ele era o testador, ele morre, o testamento passa a valer, e nós somos co-herdeiros do Goel, do resgatador. Vocês entendem essa documentação aí? Ficou claro para vocês? Se eu falo assim, eu vou deixar a minha moto para a Mayla, eu sei que ela... Mas só vale depois que eu morrer. Aí a Mayla vai falar assim, não dá para adiantar isso, não? Você só pode ser filho de Deus mediante a assinatura e o cumprimento do contrato de testamento. Jesus assinou o contrato e morre na cruz. E fala lá do alto da cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. E o véu se rasga de alto a baixo. O Antigo Testamento não vale mais. Não precisa mais de sacrifício. Você precisa crer no Filho. Estou chegando no final. Os músicos podem subir já. Viver sob a lei da liberdade, ouvir e praticar a palavra, liberta de autoengano e reorienta o coração do alvo de Deus, ao alvo de Deus. Tiago 1,25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, aqueles que aceitam, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Permanecer firmes na obra consumada, não voltar ao jugo, nem para o legalismo, que tenta pagar o que Cristo já pagou, nem a licença que transforma a liberdade em pretexto para a carne. Ou seja, não acha que você está em Cristo, você pode arrumar pretexto para voltar para a carne. E não tem essa de, tem muita gente que fala assim, tem que pagar o preço. Que preço? O preço já foi pago. Não existe, a pessoa jejua 2, 3 dias, 2 horas, fala, tem que pagar o preço, irmão. Que preço? O preço foi pago. O fato de você jejuar e orar é um relacionamento que faz parte da liberdade. Não tem nada de preço. Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Andar no Espírito, liberdade prática, se manifesta em fruto do Espírito e no serviço amoroso. 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Celebrar o jubileu em Cristo, perdoar, restituir, reconciliar, porque fomos perdoados e libertos. Colossenses
1 e 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, remissão de pecados. Da liberdade integral do Éden, passando pela queda e pela pedagogia da lei e do templo, até o grande resgatador, o Goel divino. A Escritura desenha um único fio condutor. Deus paga o preço para que sejamos novamente livres em Cristo. Essa salvação é integral e holística, ou seja, é inteira, alcança a culpa, o poder do pecado, a identidade, os relacionamentos e a vocação. Hoje, a palavra te chama a não negligenciar tão grande salvação, mas confiar e permanecer no Filho que liberta de verdade. Hebreus 2 e 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram. Finalizando, João 8 e 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Que o Espírito do Senhor imprima em nós esta liberdade, não como autonomia, sem rumo, mas como vida plena no amor do Pai, cumprida no Filho e vivida no poder do Espírito Santo. Amém. Essa é uma história de amor que Deus, antes da fundação do mundo, escreveu e submeteu essa história fisicamente num livro chamado Bíblia. E transformou a Bíblia em um ser humano. E esse ser humano veio com a missão de escrever o que estava escrito no livro, em nossos corações e em nossas mentes, e nos resgatar para a vida eterna, que significa conhecer a Deus, que foi interrompido lá no Jardim do Éden, para se recompor novamente em Jesus Cristo. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, vida plena em Cristo. É isso. Tem um fio na Bíblia, desde o momento que você abre ela até o momento que você fecha. Se você seguir o fio, certamente você e eu seremos salvos. Amém? Pastor Fabiano, faz a oração de encerramento. Glória a Deus. Deixa eu pegar meu copo.